Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Esta audição que realizamos hoje não é uma audição como as outras que temos vindo a realizar ao longo destes 3 anos aqui na Comissão. Desde logo é uma audição que é realizada contra a vontade do Sr. Ministro e contra a vontade da maioria que chumbaram os requerimentos que o Partido Socialista e o Partido Comunista Português fizeram para esclarecer esta situação grave que ocorre no país, mas tendo o PCP utilizado um agendamento potestativo, o Sr. Ministro foi obrigado, e só obrigado, é que veio aqui a explicar ao Parlamento e ao país a situação que vivemos hoje. O Sr. Ministro está aqui hoje para explicar ao país as consequências dos cortes que nos veio aqui anunciando ao longo dos últimos 3 anos, pensando que nada aconteceria em função desses cortes. O Sr. Ministro está aqui hoje para explicar ao país como foi possível que o Serviço Nacional de Saúde, que era considerado um dos melhores do mundo até que o Sr. Ministro chegou ao Governo, pôde chegar à situação que está atualmente e à situação que se vive num serviço decisivo como são as urgências. E a situação em que se encontram é de tal forma desesperada, como se pode ver, que assistimos até a uma atitude inédita, que é ver um deputado da maioria tentar condicionar a liberdade e a independência do representante dos profissionais da Ordem dos Médicos, acusando de falta de imparcialidade. Isto é uma coisa nunca vista. Se há alturas em que se pode falar de claustrofobia democrática, é esta, em que eu posso me fazer ouvir, Sr. Presidente, eu não me perturbo com nada do que a maioria... Mas eu peço, faz favor, um esforço que os apartes sejam feitos, pelo menos num tom mais baixo, para que a oradora se possa fazer ouvir. Obrigada. A mim não me incomoda nada os apartes e eu compreendo bem o nervosismo da maioria, mas continuarei na minha linha de argumentação que não será perturbada. E dizia eu que a situação é de tal modo grave e, para além destas atitudes aqui, revelam-se em comportamentos como aqueles que teve ontem um deputado com responsabilidades na bancada do PSD, que veio a tentar condicionar o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, pondo assim em causa a sua liberdade e independência. E eu gostava de saber o que é que o Sr. Ministro pensa sobre essas declarações, se revê no que foi dito, se também acha que o Sr. Bastonário está a fazer propaganda política ou não. A menos que o Sr. Ministro ache que o Sr. Bastonário, a oposição, a comunicação social, todos nós nos organizamos para relatar factos que ocorrem em hospitais como Chaves, Hospital de Santo António, Hospital de Gaia, Hospital de Aveiro, Coimbra, Santarém, Santa Maria, Amadora, Garcia de Horta. Isto é por atitude de representantes dos profissionais que acontece. Nós entendemos que não. E o Governo também entende que não. Tanto é que este ano o despacho número 2 do Sr. Secretário de Estado, Leal da Costa, dá bem a entender que havia muitas medidas que deveriam já ter sido tomadas e que não foram, e que, perante o caos instalado, para tentar um paliativo, o Sr. Secretário de Estado decreta 28 medidas que traduzem bem a falta de preparação que o Governo tinha para acudir a situações como esta. E o Sr. Ministro tem reiteradamente, nas suas presenças aqui, nas intervenções que faz, dizer que salvou os hospitais da falência. Mas eu queria lhe dizer, Sr. Ministro, que agora é que os hospitais estão verdadeiramente na falência, porque a função dos hospitais é tratar dos doentes. E quando os hospitais não são capazes de tratar dos doentes, podemos dizer que os hospitais faliram. E o Sr. Ministro pode ter sido competente quando esteve na área dos impostos, quando esteve na administração bancária, mas como Ministro da Saúde falhou, Sr. Ministro. Os hospitais faliram porque não atendem os doentes e o Sr. Ministro falhou porque não foi capaz de manter o nível de qualidade do Serviço Nacional de Saúde. E um bom exemplo disso, de como resultam as opções de Vossa Excelência, é aquilo que se passa na hepatite C. O Sr. Ministro é muito bom a fazer anúncios e, quando foi colocado perante a necessidade de prescrever Sofosbuvir aos doentes, veio aqui dizer que os doentes que estivessem em situação de limite seriam tratados. Cerca de 150 doentes seriam tratados. Aquilo que foi revelado ontem, e não querendo utilizar situações concretas, dramáticas,
para fazer argumentação política, nós não podemos fugir a situação como esta. Não podemos pedir porque ela traduz a forma como funcionam os serviços. E quando uma doente está à espera 10 meses que os papéis circulem para que possa ser autorizado um medicamento que lhe pode salvar a vida, e quando não há nenhuma explicação para isto, e quando nós ouvimos pessoas que não estão na área da saúde, mas que ouvem um responsável pelo serviço como no Hospital de São José, dizer que o Estado está a matar as pessoas, o Sr. Ministro, nesta oportunidade, tem de nos explicar o que pensa sobre isto. Porque neste momento estão lá fora os doentes, os representantes dos doentes de hepatite C manifestarem-se, e nós achamos que com toda a legitimidade. A situação é demasiado grave, porque competia ao Governo e às instituições que dependem do Governo acudir a esta situação. Ela encaixava numa proposta, num compromisso que o Sr. Ministro aqui assumiu. Nós não pedimos tratamento generalizado, pedimos só para os casos extremos, que foi aquilo que assumiu, e mesmo nesses casos o Sr. Ministro não está a ser capaz de responder, e por isso ocorrem situações dramáticas como esta. Isto tudo em nome do equilíbrio da dívida. E mesmo assim, Sr. Ministro, tem de explicar ao país o seguinte: em 2011 nós tínhamos 3 mil milhões de dívida. Os senhores injetaram nos hospitais cerca de 3 mil milhões de euros no capital. Então nós devíamos ter a dívida a zero. Acontece que neste momento a dívida é de 1.500 milhões, ou seja, por ano, com este Governo produz 500 milhões de dívida por ano. E o Sr. Ministro tem a oportunidade agora de explicar. Explique-nos, por favor, Sr. Ministro, porque as consequências das suas opções são estas: caos total nas urgências em função do desinvestimento nos cuidados de saúde primários e continuados, Sr. Deputado, eu agradeço e falta de tratamento aos doentes que dele tanto precisam.